Qual que é a sua visão, Paulinho, sobre a regulamentação das casas de aposta aqui no Brasil, que era para ter acontecido já e é um assunto delicado. Eu sempre questiono os convidados para ver o ponto de vista de cada um. Qual que é o seu viés sobre esse assunto? Cara, eu sou redondamente contra. Sério? Tá ligado? Eu sou redondamente contra. Por quê? Basicamente, cara, porque a gente não tem legisladores no Brasil à altura para fazer leis corretas, entendeu? Até então, com tudo que a gente tem, a minha área não foi penalizada, mas a gente viu a Betfair, então eu me preocupo com a minha área, né? Eu não sei, assim, eu não posso falar profundamente. Inclusive, vou recomendar um cara para você depois, que é o Rodrigo Louco, que ele é o presidente da Abaesp. Sim. Então, a Abaesp, eu acho que você deve conhecer, né? Ele fala sobre a regulamentação. Foi uma associação que alguns apostadores, inclusive com alguns traders muito famosos do Brasil, fizeram para conseguir, junto ao Ministério da Economia, fazer pontos importantes para a gente. Então, por exemplo, não criminalizar o âmbito do trade esportivo da exchange, né, ali de um usuário contra o outro, porque em Portugal aconteceu isso. Então, na maioria dos países, os países têm feito legislações de tributação em cima da Betfair, em cima dos apostadores, que inviabiliza a operação da Betfair. Exatamente. Porque os caras não entendem o que é. Então, o que é? A Betfair hoje no trade esportivo existe a bolsa e existe a casa de aposta Betfair, a Sportbook, que é onde a maioria vê os anúncios. A casa de aposta Betfair, a Sportbook, é uma casa de aposta tradicional, é isso, entendeu? Você vai botar teu dinheiro lá, se você perder a casa ganha, aí a casa vai pagar o imposto. Se você ganhar, você ganha a tua aposta e você paga o imposto. Na modalidade de bolsa esportiva não é assim, ela só ganha 6,5% sobre tua aposta vencedora. Então se você ganhou, se eu coloquei R$100 no mercado e eu ganhei aqueles R$100 de volta, eu vou pagar 6,5% de comissão a ela, entendeu? Então eu já estou pagando uma parte da comissão, então eu já estou pagando. Chegou ao ponto do disparate aí, dos caras fazerem aí no começo da regulamentação aqui no Brasil, que você teria que pagar 30% sobre qualquer tipo de aposta. Então, pra gente que é do trade, ou seja, se a gente perder esse dinheiro, a gente teria que pagar. Então, imagina cada entrada no mercado ser considerado inviabilizaria a operação. Então a Betfair ela sumiu de muitos países, como Espanha, Portugal é o caso mais emblemático, por o país, o legislador, não conseguir ouvir os apostadores, entendeu? E não conseguir fazer leis que viabilizassem a operação das casas de apostas grandes ou da Betfair. Hoje em Portugal, as casas de apostas ela têm cotas ridículas, entendeu? Então o cara que ele aposta lá na Placard, por exemplo, que é a casa mais famosa de Portugal, se eu não estiver falando besteira, ele nunca vai ser lucrativo. Por quê? Porque é tão roubada aquela cota, entendeu? Porque você tem uma regulamentação que certas casas podem apostar e é isso. Então é basicamente como se no Brasil hoje a gente tivesse 3 casas de aposta, imagina, ver a regulamentação. Então eu não vou escolher aquela que é melhor para o usuário, eu vou escolher aquela que fez a melhor proposta para pagar mais imposto para mim. Então você não vai poder escolher entre uma Bet365 e um Casebre Bets, tá ligado? Você vai ter que apostar na Casebre Bets porque a operação da Bet365 está inviabilizada no Brasil porque o deputado que fez a lei não conseguiu ouvir os apostadores. Então no Brasil, cara, até então a gente está numa massa cinzenta, né? Agora a gente tem uma mini regulamentação, mas eu tenho muito medo ainda. Então, assim, em linhas gerais eu sou contra, porque eu acho que, cara, o Brasil ele falha em tantas leis. Por que agora eles iam acertar a questão da regulamentação, sabe? Então não é ser contra por ser contra, eu tenho medo, a verdade é essa, eu tenho medo dos caras daqui a pouco fazer uma merda, inviabilizar tudo, e a galera que realmente ganha grana disso, que realmente precisa viver disso, ser inviabilizada a ponto da gente ter que mudar de país, ou começar a operar por VPN, operar por VPS, porque a Betfair vai retirar a sua operação no Brasil. Então, basicamente é isso, e foi feita a Baesp para fazer essa auditação, assim, esse auxílio para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia nem quis ouvir, falou, não, a gente resolve aqui, deixa aqui, nós resolve. Então, você percebe o quê? Que os caras estão muito mais interessados no imposto que é gerado a partir das apostas esportivas, que não é pequeno. Eu acho justo a gente pagar imposto. Cara, o pessoal do mercado financeiro paga 20%, a gente não paga nada, entendeu? A gente declara como que é isso daí e tá de boa. Beleza, cara. Mas uma forma que seja justa e que não inviabilize o nosso trabalho. Então, a impressão que dá é que as pessoas que cuidam disso, elas estão olhando só pro imposto, velho, ó. Tá rolando ali 40 bilhões por ano de imposto vindo das apostas, a gente precisa taxar isso. Ah, mas o apostador... Não, cara, isso daí é um bando de viciado, jogo de azar. Tanto que
se eu não estou falando besteira, faz alguns meses que eles estavam querendo incluir as apostas junto na PL de jogo de azar. Exatamente. Né? Então, assim, cara, jogo de azar é bingo, é caça-níquel, sacou? É baralho, né? Assim, baralho que pouco é profissão, mas fala, sei lá, truco. É truco, porra, isso é jogo de azar, né? Agora, aposta esportiva é uma coisa séria, né? Não é jogo de azar. Existe uma metodologia para você ganhar. É isso. Então, basicamente, minha opinião é essa. E muito bom você falar sobre o assunto. Nós tivemos um podcast, Ricardo da Full Trader, Pedro Pombo e César Hunter, e ele falou justamente sobre isso. E um ponto que foi levantado foi o quê? Falado que talvez essa regulamentação surgisse como se fosse ali um bode expiatório para poder só regulamentar os bingos, os jogos de azar, e deixar as apostas esportivas para depois, para usar isso como um motivo para que pudesse legalizar os jogos de azar. E sem dizer que também a gente está imerso num país conservador, né? Não estou falando nem do âmbito político, estou falando como cultura mesmo do país, entendeu? Então, até mesmo para nossa família, às vezes é difícil você explicar, porque sempre que você fala o termo aposta, então, cara, mas eu conheço um fulano, o seu tio perdeu uma fazenda no baralho. Porra, não é isso que eu tô falando, sabe, tio? Não é isso que eu tô tentando falar. Então, imagina a cabeça desses deputados que estão votando lá, entendeu? Então, a gente sabe que hoje, a maioria da base parlamentar do Brasil, ela é conservadora. É conservadora no âmbito cultural. Então, acaba que, na hora de votar essas leis, os caras podem fazer uma merda irreversível, entendeu? Uma merda irreversível, tipo, não, vamos proteger aqui porque é jogo de azar, então o cara só vai poder depositar até tantos mil por mês na conta dele, ou ele só vai poder sacar tanto, ou ele vai ter que pagar um imposto fudido para desincentivar o cara a apostar. Exatamente. Porque isso vai estragar famílias. Então, cara, é um risco que a gente está correndo. Felizmente, até esse ponto aqui, né, é até um disparate que eu vou falar, o Brasil tem tanto problema que isso ficou de segundo plano. E isso só foi votado agora, até onde eu sei, porque acabou sendo uma barganha de troca entre lá algumas pautas do Congresso. Foi na calada da noite que aconteceu. Então, uma parte queria, a outra parte não queria, e acabou que essa PL foi votada como uma moeda de troca, e a parte das apostas esportivas foi desmembrada, graças a Deus, e aí vai voltar da etapa zero, vai ter outra discussão. Então, cara, hoje a minha torcida é para que esse negócio se arraste, até que de fato surja um legislador que venha das apostas esportivas. Isso seria muito legal, a comunidade. Isso é uma quimera, um sonho, uma utopia. Mas seria bom, né? Aí, se tiver algum trader aí ou algum apostador que queira ser deputado, seria legal, cara, a comunidade se unir nos estados e eleger pessoas, sabe? Não sei se a gente teria essa força, mas pessoas realmente da área que chegasse lá a ponto de discutir o projeto com propriedade, não como está sendo feito hoje. É fechado no mundinho deles, eles discutem o que eles querem, e as associações que foram criadas para discutir isso ficam só assistindo, porque realmente não são convidados a participar dessa discussão de forma efetiva. Show de bola.